Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e declaramos o nome de Jesus, paz, provisão de Deus, milagre sobrenatural e avanço. Oramos em nome de Jesus, para que a tua casa seja visitada pela presença de Deus. Que a glória de Deus entre na sua casa, entre nos quartos, leve embora toda insônia, leve embora todo medo, leve embora toda insegurança, leve embora toda ansiedade, toda perturbação. E eu quero declarar em nome de Jesus, tua casa é bendita, teus filhos são benditos, teu casamento é abençoado, tua família é uma família escolhida, separada pelo Senhor. E nós oramos pela salvação de todos eles, que todos da tua casa conheçam a Cristo, que todos da tua casa tenham uma experiência sobrenatural com Deus. Oramos para que toda dor na alma, oramos para que toda aflição, todo sofrimento se converta em alegria, se converta em prazer, se converta em grandes testemunhos para a glória de Deus. Oramos também para que cada um dos teus assuntos seja resolvido. Oramos para que o Senhor intervenha. Oramos para que o Senhor abra o céu sobre ti. Oramos por milagres de todo tipo, no nome de Jesus. Meu Deus, libera do teu favor. Libera do teu poder sobre essa vida. No nome de Jesus, eu te peço, toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com a tua graça. Toque-os com o teu favor, meu Pai. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. É uma alegria estar aqui junto com você. Tem uma palavra profética hoje para o teu coração. E eu sei que Deus vai falar contigo. Eu não sei como é que foi seu dia. Eu não sei os desafios que você ainda tem pela frente. Mas eu sei de uma coisa. Se Jesus te trouxe aqui nessa oração, é porque Ele vai falar contigo e Ele tem um propósito muito grande de você estar aí ouvindo. Eu estava lendo um testemunho de uma irmã que acompanha aqui nossas orações, o nome dela é Lucinete, e ela escreveu assim: a paz, eu venho contar uma grande bênção. Eu tenho uma prima que já tem 15 anos de casada e não engravidava, e eu vinha orando por ela junto com o Senhor, pela honra e glória do Senhor Jesus. Ela está grávida já de 2 meses. Obrigado por tudo. Que Deus continue te usando poderosamente. Que Deus abençoe o Senhor sempre. Gratidão por nos ensinar a interceder uns pelos outros. Deus abençoe o Senhor e toda a sua família grandemente. E também recebi o testemunho da Marineuma. E ela escreveu assim: o primeiro testemunho foi sobre uma casa que há 24 anos estava à venda. Fiz o propósito de oração e a casa foi vendida. O segundo foi a cura da tireoide. Toda vez que o Senhor orava pela cura da tireoide, eu tomava posse e agradecia a Deus. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera milagres. Para Ele não há impossíveis. Bem, eu tenho uma palavra para a tua vida hoje. E essa palavra está em Gênesis capítulo 37, verso 12. Eu quero compartilhar com você. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários: mantenha-se em pé. Mantenha-se em pé. Mantenha-se em pé. Preste atenção nessa palavra. Gênesis 37, verso 12. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai, vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouvi-os dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos, e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem.
E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles, para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José sua túnica, de várias cores que traziam, tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja sobre nós a mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Sabe o que eu acho incrível aqui nessa passagem? Eu vejo os ciúmes que os irmãos de José tinham dele. Tudo porque José, ele tinha algo que o distinguia. Ele era não só um sonhador, mas ele tinha o favor do pai. A Bíblia diz que Jacó fez uma túnica colorida para ele, colocou sobre os ombros dele. Jacó o amava. Muitas vezes pessoas ficam incomodadas com a nossa felicidade. Pessoas ficam incomodadas com aquilo que nos distingue delas. Talvez alguém esteja incomodado por você ser uma pessoa, excelente no seu trabalho. Talvez alguém esteja incomodado na sua família porque você está prosperando. Talvez as pessoas estejam incomodadas com você porque você é uma pessoa para frente. Você é uma pessoa que está conquistando, Você é uma pessoa que está vencendo. Você é uma pessoa que está cheio de testemunhos agora. Sua vida antes estava derrotada, mas Jesus entrou na tua vida e você está tendo experiências com Deus e você está compartilhando essas experiências e em vez de algumas pessoas ficarem felizes com você, elas acabam ficando tristes. A Bíblia diz que José teve sonhos. Antes do pai dar para ele essa instrução, dar para ele essa responsabilidade de ir até os irmãos, de ver se os irmãos estavam trabalhando direitinho. E eu fico pensando o seguinte, os irmãos de José tudo eram mais velhos do que ele. Por qual motivo Jacó iria fazer esse monitoramento nos irmãos de José? Porque provavelmente não eram pessoas de caráter, não eram pessoas de integridade. Então, como Jacó confiava em José, Jacó disse: meu filho, vai lá e vê o que teus irmãos estão aprontando agora. Sabe o que acontece? Muitas vezes Deus ele vai nos colocar em determinadas situações e essas situações elas vão de alguma forma despertar um incômodo na vida dos outros. E foi o que aconteceu com José. José despertou um incômodo com os irmãos dele. E a Bíblia diz que um dos irmãos já tomou José e lançou ele na cova, e José foi vendido por uma caravana, para uma caravana de ismaelitas, uma caravana que vendia homens. E essa caravana já havia saído há muitos meses antes de José chegar ali. Essa caravana já havia partido da sua casa e estava indo a caminho da casa de Potifar. Olha como Deus orquestra as coisas. Deus já sabia. Deus já sabia tudo que José ia passar. Deus já sabia tudo que José iria enfrentar. Nos sonhos que Deus deu para José, Deus não revelou o processo. Deus só revelou o final do processo. E Deus faz exatamente isso com a gente. Quando Deus tem projetos para a nossa vida, quando Deus ele tem sonhos para a nossa vida, quando Deus nos mostra, o que Ele tem reservado para nós, geralmente nós não vemos tudo aquilo que vamos passar. Nós só vemos a promessa.
Eu tive um sonho há muitos anos atrás e nesse sonho quando eu tive essa, não foi na verdade um sonho, foi uma visão que eu tive. Quando eu tive essa visão, eu estava reunido na sala de casa com outras pessoas, nós estávamos orando. Não havia ainda uma igreja constituída, nada disso. Eu estava ali junto com eles orando. E sabe, naquela época eu tinha 17 anos de idade, de 17 para 18 anos de idade. E eu estava ali naquela sala. Eu estava junto com aquelas pessoas e de repente eu tive uma visão. E a visão que eu tive, eu vi um ginásio de futebol lotado de pessoas. Lotado de pessoas. Eu vi alguns balões azuis com letras amarelas e havia uma plataforma muito grande, sabe? Uma plataforma grande que ia de um lado ao outro e eu via muitas cadeiras atrás. E eu estava ali naquela plataforma e eu estava ministrando. Eu estava com o microfone na mão. Quando eu relatei a visão que eu tive, eu vi que algumas pessoas ficaram um pouco incomodadas, mas, sabe, aquela visão, anos mais tarde, se concretizou na minha vida. Só que Deus não me revelou o processo. Ele me revelou a promessa, mas não me revelou o processo. Ele não me revelou tudo o que eu iria passar. Ele não me revelou os desafios. Ele não me revelou, sabe, as lutas que eu iria enfrentar, não. Ele só revelou que um dia eu estaria ministrando a multidões, como de fato. Agora, nesse momento, estou ministrando a multidões. Todos os dias ministro a multidões. E glórias a Deus por isso. O que eu quero dizer com isso? José, ele manteve a promessa aquecida no seu peito. Apesar de tudo aquilo que ele estava vivendo, apesar do seu desafio, apesar das lutas, José mantinha a promessa de Deus dentro de si, a promessa que Deus havia mostrado. Eu creio que essa promessa manteve José nos dias escuros, manteve José nos dias da tempestade. E sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo algumas coisas. Bem, Deus já tinha tudo planejado, como eu disse. Deus já sabia que aquela caravana iria passar e que aquela caravana iria levar José até a casa de Potifar. Porque o começo da mudança da vida de José não foi quando ele recebeu a túnica do pai. O começo da mudança aconteceu quando ele foi traído pelos irmãos, quando ele foi vendido como um escravo pelos irmãos. E então ele foi levado até a casa de Potifar. Eu quero que você entenda que Deus guia os seus passos. Ele não só está no controle da sua vida, mas Ele também está controlando todas as circunstâncias à sua volta. E isso é maravilhoso. Então, algumas coisas você não entende por que está acontecendo com você. Você não entende o porquê de alguns desafios. Você não entende o porquê de algumas lutas, mas tudo está corroborando para o seu bem. Ou seja, José passou de filho favorito, usando manto colorido, a escravo de uma terra estrangeira, trabalhando para um egípcio chamado Potifar. Pode parecer, sabe, que não é justo o que aconteceu com José, mas Deus estava preparando todo o caminho para que José chegasse ao governo do Egito. Às vezes tem coisas que a gente passa na vida que a gente não quer passar. Talvez você já tenha pensado assim, puxa, eu não quero passar por isso, mas Deus está permitindo você passar por algumas coisas, porque Deus já preparou um caminho para você. Deus já preparou algo maior para a sua vida. Deus já preparou algo que você precisa passar por isso. Então, ainda que você diga assim, não, mas eu não quero, eu não quero viver isso, bem, mas o que Deus tem reservado para você é melhor. Ou seja, quando José chegou diante do faraó, depois de ele ter passado na casa de Potifar, ter sido injustiçado, a mulher o acusou, a mulher de Potifar o acusou dele ter querido forçá-la a estar com ela. José foi jogado numa prisão, ficou vários anos na prisão, até chegar ao governo do Egito, até Deus o colocar como governador. Por isso, eu tenho um conselho para você, se desapegue do manto colorido. O que seria o manto colorido? O manto colorido, ele representa
uma etapa da sua vida, uma memória, um ciclo que se encerrou. Quando o manto foi tirado de José, o manto foi tirado dele para que lá na frente um novo manto fosse colocado sobre ele. Então, às vezes, Deus tira algumas coisas de nós para colocar outras coisas sobre nós, coisas maiores. Então, José, perdeu a túnica colorida. Os irmãos dele foi a primeira coisa que arrancaram dele. Mas ele não perdeu o manto de governador que estava preparado para ele lá no futuro. O que Deus tem em seu futuro é tão incrível que você nunca mais reclamará do passado. Deus fará algo inusitado, incomum, que o catapultará a um novo nível. A sua história não termina com o manto colorido que você perdeu. Em nome de Jesus, pega aí essa palavra. A tua história não termina com o manto colorido que você perdeu. Se a porta fechou, aceite. Siga em frente. Nós não queremos aceitar algumas coisas na nossa vida, mas Deus manda dizer para mim e para você, aceite e siga em frente. E isso é o projeto de Deus. Você não vê, ouve, nem imagina para onde Deus está lhe levando. Por isso que, em meio às turbulências da vida, apenas confie. Apenas confie, apenas tenha fé de que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando num escape. Deus está trabalhando, em um outro tempo na tua vida. Deus está trabalhando para algo melhor que está aí à frente. A última vez em que os irmãos de José o viram foi num poço. Abatido, sem futuro, mas Deus tem a palavra final. Eles conheciam José do poço, mas então quando passaram por necessidade, eles conheceram José que foi governador do Egito. Eu quero dizer para você em nome de Jesus, você vai se surpreender com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Talvez algumas pessoas viram você, em um outro tempo da sua vida, mas elas verão você num tempo ainda muito melhor, em nome de Jesus. Eu fico imaginando, a última vez que os irmãos de José o viram, ele estava lá, abandonado no poço, sendo vendido, sendo levado. Mas agora, eles estão vendo um outro José, eles estão vendo um homem poderoso, eles estão vendo um homem que estava governando, eles estavam vendo um homem que foi levantado por Deus. Bem, nunca limite ou menospreze o que Deus está preparando para a sua vida. Porque Deus está preparando coisas grandes, Deus está preparando coisas maiores. O poço é apenas temporário. Deus está trabalhando nos bastidores da tua vida. Escreva aqui nos comentários, Deus está trabalhando nos bastidores da minha vida. Em nome de Jesus, Deus está trabalhando nos bastidores. Deus está agindo. Há um operar de Deus, há um trabalhar de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91 sobre você. Quero também fazer uma declaração profética em nome de Jesus sobre ti, sobre a tua casa. E se você recebe essa declaração, levante uma das mãos, e se você não pode levantar uma das mãos, simplesmente concorde comigo. Quero declarar em nome de Jesus: o Deus que te tira do poço vai te levar ao governo. O Deus que permitiu que tirasse a tua túnica colorida vai colocar sobre a tua vida uma túnica de governo. Eu quero declarar em nome de Jesus que aquilo que você achava que era uma perda, aquilo que você achava que era uma vergonha, Deus transformará em algo de grande honra, em algo extraordinário que servirá de testemunho para a tua família, para os teus colegas de trabalho, para a tua igreja, para as pessoas próximas de você, no nome de Jesus. O poder de Deus te catapultará para um novo tempo, para um tempo de rompimento, para um tempo de avanço, para um tempo de milagres. No nome de Jesus Cristo, eu libero essa palavra profética sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra e essa instrução? Glória a Deus. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para você. Nós estamos, essa semana, na academia aqui no Global, nós estamos presenteando com 21 e-books aqueles que fazerem a sua inscrição para a academia aqui no Global. E um detalhe, por menos de R$10,
certo? Até domingo ao meio-dia, nós queremos que você experimente a academia aqui no Global. Você vai ganhar esses 21 e-books para você ler no seu celular, para você ler no seu tablet. São e-books, livros digitais, que vão te abençoar muito. Eu gostaria que você experimentasse a academia, por isso que a gente está fazendo isso. E você pode ficar um mês na academia, sabe? E se você não gostar ou achar que não é bom, antes de finalizar os 30 dias, você cancela. Simples assim, ou entre em contato com o nosso pessoal, eles ajudam você a cancelar. Mas eu gostaria que você experimentasse. Eu sei que você vai experimentar, você vai gostar e você vai querer caminhar mais perto da gente. O ano que vem, até dentro da academia, nós vamos ter um dos módulos que vai ser de teologia, dentro da academia. Fora todos os módulos que nós já temos lá, todos os eventos que nós já temos lá, os e-books que nós temos lá, enfim, é muita bênção. Por menos de R$10, experimente. E se não quiser renovar, fica a seu critério, tá bom? Daí você cancela. Se não conseguir pelo meio normal ali, entre em contato com o nosso pessoal, que a gente está aqui para ajudar você, para ser bênção na tua vida. Eu espero que essa academia possa te ajudar. Inclusive eu estou com a mesa de conselhos, hoje eu tive a mesa de conselhos às 9h45. E amanhã vou ter também a mesa de conselhos. O que é a mesa de conselhos? É um tempo que eu tenho ao vivo com todos os meus alunos da academia. Eu tiro dúvidas deles, respondo para eles, dou uma palavra de ânimo, dou uma direção profética, ajudo eles a entender o que Deus está querendo falar com eles. Então, se você quiser ter essa proximidade conosco, tá? O link da academia para você se inscrever está aqui na descrição do vídeo, que é a Academia Kindle Global. Ou você pode ir direto no meu site www.vinicius17.com.br. E neste sábado nós vamos ter a Vigília do Espírito Santo. Vou transmitir aqui pelo meu canal, tá? A Vigília do Espírito Santo. Nós teremos ela presencial e online. Presencial será em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Eu vou estar com meu amigo Samuel Felipe Coelho. Vai ser uma grande bênção. Vai ser um tempo de busca, vai ser um tempo de entrega, vai ser um tempo de fortalecimento espiritual. E se você quiser nos visitar aqui em Santa Maria, eu e a minha esposa somos voluntários na igreja que assumimos aqui, na rua Carlos Ur, número 935, em Santa Maria, coração do Rio Grande do Sul. Certo? Eu e a minha esposa somos voluntários nessa igreja, temos o prazer de servir nessa igreja. Essa igreja foi meu pai que começou, certo? E agora nós estamos à frente dessa igreja. Eu convido você a estar com a gente. Vai ser uma bênção. Domingo tem Santa Ceia, tanto às 9h30 quanto às 20 horas. Eu ministro às 9h30. Mas se você não conseguir vir às 9h30, vem às 20 horas, certo? Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção lhe receber em nome de Jesus. Somos voluntários. Por que eu digo que somos voluntários? Eu e a minha esposa, a gente decidiu já faz alguns anos, não queremos salário da igreja, não queremos recurso da igreja. Ao contrário, queremos ser abençoadores na obra, abençoadores no reino de Deus, certo? Então tudo que a gente faz ali é voluntário. Fazemos por amor, fazemos de coração e tem sido uma grande bênção, certo? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir que você me ajude a compartilhar agora. Me ajuda a compartilhar, manda aí para o máximo de pessoas que você puder, manda para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe com 10, com 20, com 100, com 200 pessoas essa oração. Nos ajude, certo? Nos ajude a levar a palavra mais longe. Salmos 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome.
Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Quero te abençoar agora, em nome de Jesus. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração. Amém? Coloca a tua necessidade aqui nos comentários. Coloca o teu desafio aqui nos comentários. Nós vamos orar em nome de Jesus. Se você está enfrentando um momento de doença, um momento de desafio financeiro, um momento, de problema dentro de casa, coloca aqui nos comentários, nós vamos orar por você em nome de Jesus. A Bíblia diz que muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, toca com o teu poder na vida dessa pessoa, toca com o teu poder na sua casa, toca com o teu poder na sua família. Oramos, ó Deus, para que todo tipo de bloqueio espiritual seja quebrado, todo tipo, Senhor, de influência do mal contra essa casa, contra essa família, não prospere. No nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor, a tua bênção sobre a vida dessa pessoa. Eu peço a tua bênção sobre essa casa. Eu peço a tua bênção sobre essa família. No nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, para que a tua paz toque nessa vida, a tua paz toque nessa família. No nome de Jesus Cristo, eu oro para que o Senhor intervenha na vida dessa pessoa. O Senhor traga cura, o Senhor traga libertação, o Senhor traga mudança. O Senhor mude a história dessa vida. Eu oro também por todo aquele que está doente, Pai, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. E eu apresento todos os pedidos de oração a Ti, Pai. Eu peço uma intervenção do céu. Eu peço um milagre. Eu peço, Senhor, coloca a Tua mão agora sobre a vida dessa pessoa e opera maravilhas, Pai. Opera maravilhas, transforma essa realidade, muda o que essa pessoa está passando, o que a sua família está passando. Dá vitória a ele, Pai. Dá vitória a ela. Senhor, quebra agora as correntes espirituais, aquilo que amarra, aquilo que prende, aquilo que impede que essa pessoa seja livre agora. No poderoso nome de Jesus Cristo, dá vitória a essa pessoa, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, que toda ação contrária, que toda ação do inimigo seja quebrada agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Espírito Santo, toque-os com a tua graça, toque-os com o teu favor, Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo, que todo laço de Satanás seja cortado, que todo tipo de obra maligna invocada contra essa família seja quebrada. Eu oro, Pai, para que um refrigério espiritual entre nos lares agora. Um refrigério do Espírito, que a paz de Deus enche essa casa. A alegria do Senhor enche essa casa. No nome de Jesus, nós profetizamos, Pai, uma virada nesse ambiente. Uma virada em nome de Jesus. Tudo aquilo que era dor, que se transforma em alegria. Tudo aquilo que era mal, que se transforma em algo de Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos vitória. Em nome de Jesus. E declaramos, Jesus é o Senhor dessa casa. Jesus é o Senhor dessa casa. Invocamos a presença do Senhor e pedimos intervenção. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. Compartilhe essa oração agora e que Deus te abençoe. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Doce e amado Espírito Santo, nos ajuda a tomarmos as decisões certas. Guia-nos pelo caminho da retidão, da justiça e ajuda-nos a sermos melhor, como pais, como amigos, como cidadãos aqui dessa terra, como cidadãos do céu. Ajuda-nos a viver intensamente o propósito do Senhor para a nossa vida. Transforma, Pai. Transforma completamente todo o caminho errado. Assim como está escrito na Tua palavra, Senhor. Prepara o caminho do Senhor, endireita no ermo vereda nosso Deus. Meu Deus, que nós estejamos preparados e alinhados para que o Senhor possa trabalhar na nossa vida e trabalhar também através de nós. E no nome de Jesus, eu libero a palavra profética de Deuteronômio capítulo 1, verso 11, que diz que o Senhor abençoará 1000 vezes mais
Sim, Deus, no nome de Jesus eu peço, abençoe 1000 vezes mais a vida dessa pessoa, a sua casa, a sua família, os seus negócios, o seu caminho, no nome de Jesus Cristo. Está liberada essa palavra profética no caminho dessa pessoa. Guarde-a, Pai, proteja e livra de todo mal, no nome de Jesus Cristo. Eu oro também pela cura de todo aquele que está doente, de todo aquele que está com algum tipo de enfermidade, de infecção, de inflamação, e declaro saúde, do alto da cabeça até a planta dos pés, saúde tocando no corpo físico, saúde tocando nos órgãos internos, saúde tocando nos rins, no fígado, no pâncreas, no coração, nos pulmões, no sangue, no nome de Jesus. E a palavra é: Jesus Cristo é da saúde. Nós cremos em Jesus Cristo, colocamos nossa fé nele e declaramos: não há poder maior aqui nessa terra do que o poder de Jesus Cristo. Colocamos fé em Jesus Cristo e declaramos saúde agora a cada célula desse corpo. Toque-os com o teu poder, Pai. Toque-os com o teu poder e remova todo o mal. Eu também oro, Senhor, essa pessoa que está lutando contra algo emocional, está sendo pressionado, está debaixo de preocupações, de ansiedades, de nervosismo, afasta isso do coração dessa pessoa e traga, Pai, tua paz, a paz que excede todo entendimento, traga alegria, traga força, traga ânimo, em o nome de Jesus. Também oramos, Pai, para que o Senhor abençoe, Senhor, a nossa nação, sara a nossa nação, toca com o teu poder na vida de cada pessoa que está ouvindo essa oração e abençoe a sua semana. No nome de Jesus Cristo, eu abençoo essa casa, eu abençoo esse pai de família, eu abençoo essa mãe, eu abençoo este lugar, para que esse lugar seja um lugar de bênção, seja um lugar de favor divino, seja um lugar onde a bondade do Senhor seja um exemplo para essa casa, seja um exemplo para as pessoas que estão ao redor, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família. É uma alegria estar aqui com você essa noite. Estamos encerrando o nosso propósito de 14 dias. Estávamos orando por 1000 vezes mais, baseado no Deuteronômio 11, a palavra que Moisés liberou. E nós vamos começar, a partir de amanhã, um propósito no Salmo 91, liberando aquela palavra: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E por que não somos atingidos? Por causa do Senhor na nossa vida. Então nós vamos profetizar 10.000 vezes mais de bênção, de proteção, de vitória sobre a nossa vida. E eu tenho que fazer uma pergunta para você. Você acredita desse nível? Você acredita desse nível? Porque 1000 vezes mais já é uma grande medida. Agora imagina 10.000 vezes mais. Nós vamos profetizar. A Bíblia diz que tudo é possível que crê. E eu vou liberar essa palavra profética todo santo dia, 6 da manhã, 18 horas, eu vou estar lá liberando 10.000 vezes mais. Eu vou estar orando e liberando profeticamente. Eu não sei se você esteve na minha oração da manhã, mas na minha oração da manhã eu falei que nós temos que liberar o nosso eu profético. Ou seja, precisamos ser pessoas que tenham expectativa de que Deus faz milagres, de que não há impossíveis para Ele. Ele não está morto, Jesus está vivo, Ele ressuscitou. E nós cremos no seu poder e não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis. Eu quero começar dando um testemunho que eu recebi inclusive hoje pela manhã esse testemunho. E essa mulher chamada Jéssica escreveu assim. Ela colocou: esse é o Davi que há 6 anos pediu para você não parar as orações da noite. Chegamos até te mandar um áudio, meus filhos são milagres do Senhor. Te acompanho há 7 anos, recebi cura na minha coluna e eu estava com cisto no ovário e Jesus me entregou mais 2 filhos. Nunca deixei de ouvir suas orações. Agora meu filho se batizou. Grata pela sua vida e pela vida da sua esposa. Que Jesus te abençoe 1000 vezes mais. Deus é fiel. Deus é fiel. Glória a Deus. Olha só. Mesmo com cisto nos ovários, o Senhor operou um milagre, deu 2 filhos para ela. Eu acredito nesse sobrenatural, eu acredito nessas coisas que Deus faz
coisas além, sabe, da limitação humana, além do que o homem diz. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus faz mais. Amém? Você crê nisso também? Então profetiza aqui, Deus faz mais e vai fazer 1000 vezes mais na minha vida, em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra profética, já deixa aí a tua curtida nesse vídeo. Eu quero pedir, antes de eu ministrar essa palavra, que você compartilhe ela com outras pessoas. Se você não ativou ainda as notificações aqui, tem um sininho em algum lugar por aqui, procura aí, clica, ativa todas as notificações para que você não perca mais nenhuma live daqui para frente, nenhuma oração mais. Amém? Recebeu a palavra também do culto de hoje pela manhã? Espero que sim. Foi uma palavra profética, amém? E nesse segundo domingo da profecia, nós liberamos algo especial. Nós falamos que Deus tem o poder de estabelecer e abençoar nossos sonhos e projetos. Amém? E liberamos essa palavra hoje no mundo espiritual, em nome de Jesus. Eu quero falar hoje sobre caminhos para paz sobrenatural. Caminhos para paz sobrenatural. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E o nosso texto está baseado em 1 Reis, capítulo 5, verso 2 ao 4, que diz assim: Salomão, pois, mandou dizer a Hirão: Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa das guerras com que o cercaram, até que o Senhor lhe pôs os inimigos debaixo dos seus pés. Agora, porém, o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem calamidade alguma. Eu vou repetir o verso 4 para você entender o que eu vou falar. Agora, porém, o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem calamidade alguma. Deus deu paz para Salomão governar. Deus deu paz para Salomão poder desenvolver os seus projetos, seus sonhos, os sonhos de Deus e realizar. Só Deus para fazer uma coisa dessas. Só Deus para dar paz, sabe, para uma pessoa. Imagina você recebendo essa paz sobrenatural de Deus aí na tua vida, onde até os problemas acalmam, as lutas acalmam, os problemas financeiros acalmam, os críticos, os haters, os acusadores, aqueles que te perseguem e gente próxima. Imagina se tudo isso acalmar na sua vida. E a Bíblia diz aqui, nem calamidade alguma, ou seja, nenhum evento, sabe, que poderia desestabilizar. Nenhum evento que poderia desestabilizar. É exatamente isso que essa palavra está dizendo. Aí você fica pensando, meu Deus, isso é um sonho. É um sonho que Deus tornou realidade. Um sonho que Deus tornou realidade. Eu sei que muitas vezes a gente pensa assim que Deus está só trabalhando através das lutas, mas Deus também trabalha através da paz. E meditando, eu tenho estudei a vida de Saul, no meu devocional pessoal, estudei a vida de Davi, fiquei, eu acho que mais de mês estudando a vida de Davi, e agora estou entrando na vida de Salomão, estou estudando a vida dele e pedindo ao Espírito Santo para me revelar as pérolas dentro desse propósito, destino de Salomão aqui. E três coisas assim me chamaram a atenção para que essa palavra aqui se cumprisse na vida dele. É por isso que o tema dessa palavra é caminhos para a paz sobrenatural. Existe caminhos para a paz sobrenatural. Existe caminhos. Claro que todos esses caminhos para a paz sobrenatural passa por Jesus. Salomão não conheceu Jesus, mas no nosso caso, que conhecemos a Cristo, esses caminhos aqui, eles, antes de você cruzar por eles, você tem que passar pelo principal, que é Jesus. Então Jesus é a porta de entrada para essa paz sobrenatural. Amém? E existem princípios que Salomão praticou para atrair paz para a vida dele, que você também pode praticar para atrair paz para a sua vida. Diga assim comigo, eu quero atrair paz na minha vida. Diga mais uma vez, eu quero atrair paz sobrenatural na minha vida.
E existem 3 caminhos que Salomão trilhou para receber essa paz. O primeiro dele foi a sabedoria. Foi o primeiro caminho. O primeiro caminho se chama sabedoria. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. E mais do que algumas pessoas pensam, a sabedoria ela é adquirida de várias maneiras. Através do estudo, através da petição, como está lá em Tiago capítulo 1, verso 5. Mas também a sabedoria está em você aprender a solucionar as coisas da maneira de Deus. Amém? Então, eu poderia dar uma definição sobre sabedoria, que sabedoria é saber resolver os problemas da maneira de Deus. É do jeitinho de Deus. Como Ele faz, você aprender a fazer igual. Então, como Deus resolve conflitos em casa, como Deus resolve conflitos, como Deus, né, na palavra dele, resolveu situações com N pessoas, trabalhando até dentro da casa, como a casa de Davi, como Deus trabalhou naquelas situações. O que Deus diz na palavra dele sobre o dinheiro, o que Deus fala na palavra dele sobre casamento, o que Deus fala na palavra dele sobre relacionamento, como ser uma pessoa de caráter, alguém de valor. Bem, como Deus fala na palavra, é assim que você vai adquirir sabedoria. Aprendendo a fazer como Ele faz, da maneira dele. Olha que tremendo. Salomão recebeu uma sabedoria de Deus e começou a fazer muitas coisas da maneira de Deus. E tudo que Salomão fez da maneira de Deus, foi incrível. Prosperou, vitória, foi algo suntuoso, uma maravilha do mundo antigo, que foi o Templo de Salomão, avaliado em mais de 400 bilhões de dólares. Imagina, para aquela época, isso era algo grande para a nossa época, então é algo muito maior. Tudo do melhor colocado em um lugar para glorificar a Deus. Bem, eu quero que você entenda isso, que a sabedoria de Salomão foi um caminho que o levou à paz sobrenatural. A segunda coisa, Salomão aprendeu a lidar com pessoas. Eu fiquei impressionado. Quanta gente Salomão tinha trabalhando para ele e os acordos que ele fez. Ele casou com a filha do faraó. Ele tinha pessoas trabalhando no templo, 30 mil homens trabalhando no templo. Ele fez parcerias com outros reis para construir o templo, sabe? E todos os negócios de Salomão, tudo era muito bem amarrado, tudo era muito bem feito. E eu quero dizer uma coisa para você. Salomão aprendeu a lidar com as pessoas. Aprendeu a trabalhar com trabalhadores, aprendeu a trabalhar com reis, aprendeu a trabalhar com gente inteligente, com gente sábia. A Bíblia diz que tinha homens de renome, com muita sabedoria na época de Salomão. E a Bíblia diz que ele ultrapassou todos esses homens. E sabe, você não vê um Salomão agindo de forma errada nessas coisas. Ele sabia muito bem se relacionar com as pessoas. Todo BO, podemos dizer, que deu na vida de Salomão, todo problema assim grave, foi porque ele não aplicou a sabedoria. Então ele teve alguns problemas por não ter aplicado a sabedoria na vida dele, por não ter lidado bem com certos relacionamentos também na vida dele. Então, ele teve paz quando ele agiu com sabedoria, aprendendo a lidar com as pessoas. E a terceira coisa que trouxe também uma paz sobrenatural para a vida de Salomão é que ele deu sequência a tudo que Deus colocou nas mãos dele. Sabe que essa é a luta diária daquele que já descobriu o seu propósito e destino. É entender que o que Deus colocou nas minhas mãos, eu não posso enterrar, sabe? Eu não posso me excusar disso. O que Deus colocou nas minhas mãos, eu preciso trabalhar em cima disso. Então Deus colocou, sabe, programas de televisão nas minhas mãos, Ele colocou livros nas minhas mãos, Ele colocou as lives nas minhas mãos, Ele colocou tantas coisas.
E as pessoas, sabe, elas romantizam, elas olham para você e elas veem os resultados, mas elas não veem tudo o que há por trás. Elas não viram que hoje, domingo, eu acordei 5 da manhã, eu faz 30 dias que não paro de trabalhar, 30 dias, né? Até eu e a minha esposa, a gente conversou sobre isso, e não é uma coisa assim que eu posso simplesmente parar, sabe? Eu tenho muitos compromissos e ainda me dedico também à minha família. Essa semana eu tive duas células em casa só com os meus filhos. Só com os meus filhos e a minha esposa. Por quê? Porque cuido da minha casa também, mas também entendo que o meu corpo físico precisa de descanso. Então, existe todo um trabalho por trás. Existe um trabalho por trás, existe uma dedicação, existe uma disciplina, sabe? Eu vejo algumas pessoas, muitas vezes com uma disciplina aí devida para a saúde. Eu vou dizer uma coisa para você, eu sou uma pessoa extremamente bem disciplinada, porque não conseguiria fazer o tanto que eu faço se não houvesse disciplina na minha vida. Então, eu quero que você entenda isso. Deus abençoou Salomão, deu paz para ele, porque ele deu sequência. Deus deu o projeto para Davi, mas quem executou foi Salomão. E ele terminou aquilo que Deus entregou na mão dele. E é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero concluir o que Deus me deu. Eu quero poder, sabe, um dia chegar na glória e Deus dizer para mim, olha, servo, foi fiel aí, valeu, né? Entra no gozo do teu Senhor e agora vai descansar aí na eternidade. Eu quero poder ser fiel ao que Deus colocou nas minhas mãos. Você tem que ser fiel ao que Deus colocou nas tuas mãos. Você tem que levar o que Deus coloca de sonho dentro de você, de projeto dentro de você, isso tem que sair do papel. Isso tem que sair do papel. O que Deus colocou aí dentro de você tem que sair, isso tem que sair para fora. Amém? Você tem que colocar isso para fora, em nome de Jesus. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração, que o Espírito Santo guie a sua vida através dessa palavra, através dessa instrução, em nome de Jesus. E a minha oração é para que você possa buscar esses caminhos de paz sobrenatural para a sua vida, concluir o que Deus te colocou. Quando você conclui o que Deus colocou nas tuas mãos, sonhos, projetos, missões que Ele te dá, Deus te abençoa. Deus te abençoa. Amém? Por exemplo, lá no Sul está sendo uma missão para mim, porque a minha vida é muito corrida. Uma missão para mim está indo no Sul, como eu estou indo uma vez por mês, está sendo uma missão para mim. Mas estou lá, estou firme, estou fiel. Agora, ainda esse ano, vou visitar outras cidades do sul do Brasil. Estou semeando a palavra lá, estou ajudando. As pessoas lá me pediram ajuda, estou ajudando. Então, são missões que Deus nos dá e Deus sempre quer que a gente termine aquilo que nós começamos. Tem que terminar o que foi começado. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também convidar você a conhecer meus livros. Eu tenho falado aqui todos os dias, né? Fora esses livros aqui, eu tenho outros 18 livros. Eu já estou com 20 livros escritos. 20 livros escritos. Cada devocional nosso vai abençoar a tua vida de uma maneira muito especial. Eu tenho dito para as pessoas, invistam nos devocionais. Isso vai trazer uma riqueza na sua vida que, sabe, não tem dinheiro que compre. Por isso, adquira lá no meu site www.vinicius7.com.br. Também, meu segundo recado é se você quer ser um parceiro do nosso ministério e nos ajudar a levar a palavra a mais e mais pessoas, você pode ir lá no meu site e ser um parceiro doador. Nós temos hoje programas em rede nacional e nada disso é sustentado pela igreja, tudo é sustentado por nós e também pelos nossos parceiros. É desafiador, mas o Senhor tem nos dado graça. E estamos indo, mês a mês, matando um leão, matando um urso e indo para frente, né? Às vezes negociando e tentando, sabe, e ir para frente nessa nobre missão que Deus nos deu. Então, se Deus tocar no seu coração de ser um parceiro doador, de abençoar esse projeto, desejar meu muito obrigado, Deus te recompense muito.
em nome de Jesus, tá bom? Quero pedir a cada pessoa que está aqui que compartilhe essa live com outras pessoas, manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, em nome de Jesus. Também semana que vem nós vamos inaugurar um novo módulo dentro da academia, tá? Vamos inaugurar um novo módulo dentro da academia, que é o módulo de sonhos proféticos. Eu vou ficar talvez mais de um mês falando sobre sonhos proféticos ao vivo e com interação com quem estiver ao vivo com a gente dentro da academia aqui no Global. Lá no meu site tem tudo, tá bom? Muito bem. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Amém? Nós vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus. Apresenta diante do Senhor aí tua causa, tua situação, em nome de Jesus. E amanhã, 6 da manhã, vamos começar o propósito orando por 10.000 vezes mais. A Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Oramos por 1000 vezes mais, vamos orar por 10.000 vezes mais, crendo que Deus nos surpreenderá. Deus faz além, infinitamente. 10.000 é pouco. Amém? Nós vamos profetizar isso em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti, porque o Senhor tem nos sustentado. Temos tido Cristo como Senhor da nossa vida e sem Ele nada podemos fazer. Reconhecemos Jesus como o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Por isso, eu oro, Senhor, para que todos dentro dessa casa tenham uma experiência com Jesus, que haja salvação nessa casa, haja transformação, haja mudança de realidade, no nome de Jesus. Oro, Senhor, para que todo aquele que está doente seja curado agora, haja curas de todo tipo, em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo cura. E nós colocamos a fé nele e liberamos essa palavra. Jesus Cristo é da saúde agora. Receba a cura, receba o toque de Deus sobre o teu corpo físico. Oramos para que o Senhor afaste de nós a inveja, afaste de nós nossos inimigos e nos dê vitória. Nos abra portas nessa semana, Senhor. Traga provisões extras para a nossa vida. Abençoe nossos negócios, abençoe nossos projetos. E no nome de Jesus, de acordo com Deuteronômio 1:11, liberamos essa palavra 1000 vezes mais sobre essa casa, 1000 vezes mais sobre essa família, no nome de Jesus Cristo. Derrama da tua Shekinah, Pai, da glória de Deus nesta casa. Traga paz sobrenatural. Faz as coisas acalmarem nessa vida. Faz as coisas acalmarem nessa casa e traz tempos de avanço, traz tempos de crescimento para a glória de Jesus Cristo. E nós entregamos a Ti, Espírito Santo, essa semana, para que o Senhor conduza todas as coisas e guie todas as coisas. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Amém? Eu te aguardo amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. E não esquece de compartilhar. Você foi muito abençoado hoje. Então compartilhe essa bênção com outras pessoas. Até mais. Que Deus te abençoe. Hoje eu vou passar para você a receita dos vencedores, exatamente, o segredo milenar dos vencedores vai ser revelado aqui nessa live hoje. É por isso que eu gostaria que você ficasse até o fim deste vídeo. E um detalhe, eu vou usar a vida de um homem
com experiências extraordinárias de vida, lições que nós podemos extrair e que certamente teremos sucesso como ele teve sucesso. Você quer aprender a receita, o segredo dos vencedores? Então anota a receita aí, porque hoje você vai compreender o porquê que algumas coisas não estão dando certo para você. Hoje você vai compreender por que não rompe na área financeira, por que não é feliz no casamento, por que você não tem, sabe, aquela intimidade, aquela conexão com Deus. Sabe, eu fiquei muito triste com uma pessoa que chegou para mim e disse assim: profeta, eu não consigo ter essa fé que você tem. A pessoa disse isso para mim: eu não consigo ter essa fé que você tem. E eu quero dizer uma coisa para você: lhe falta um segredo para você ter a fé que eu tenho. Mas a fé que eu tenho, cada um de vocês pode ter. O relacionamento que eu tenho, cada um de vocês pode ter. Sabe o que é tremendo no reino de Deus? Sabe o que é sobrenatural? É que não existe. O nosso Deus não é um Deus que trata um diferente do outro. Não, ele é um Deus que age sem distinção. Depende de você. Depende de você. Deus sonda você. Deus sonda o teu coração. Olha que tremendo isso. Deus sonda o teu coração. Deus não quer saber dos teus títulos, Deus não quer saber dos teus troféus, Deus não quer saber de tudo aquilo que você conquistou ou de quanta gente segue você. Deus não quer saber do teu MBA. Não. Deus quer saber de uma coisa só. De uma coisa só. Do teu coração. Então eu vou te dar aqui a receita do bolo. Depois você vai me agradecer, porque se você começar a praticar aquilo que eu vou te ensinar aqui, a tua vida vai viver uma verdadeira transformação. Você vai viver uma revelação, uma revolução na sua vida. E sabe por que eu falei em revelação? Porque eu acredito que muita coisa que você não sabe, você vai passar a saber. Muita coisa que, sabe, passou desapercebida. Bom, você vai ter a amostra e a demonstração disso na sua vida, em nome de Jesus, tá bom? E eu quero começar com um versículo bíblico, que é 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, que diz: O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Samuel pensou que um dos irmãos de Davi era o rei, e o Senhor disse: eu o rejeitei, porque eu não estou vendo como você. O profeta estava errado aqui, nessa situação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer ser um vencedor? Então tenha um bom coração. Você sabe por que José foi guardado por Deus quando foi vendido pelos irmãos, quando estava na casa de Potifar ou depois quando estava na prisão? Tudo porque ele tinha um bom coração. Deus sabia que quando os irmãos de José se apresentassem para ele, José estivesse na posição de governador, José não iria mandar matá-los. Tendo poder para mandar matá-los, não fez isso, porque ele tinha um bom coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus quer que você trabalhe no seu coração. Você quer ser um vencedor aqui nessa vida? Você tem que ter um bom coração. A Bíblia diz: guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Aí você diz: não, mas eu sou bom. Bom, mas você não pode ser bom só com quem lhe convém. Você não pode ser bom só com aquelas pessoas que fazem alguma coisa para você. Você tem que ser bom até para aquele que te persegue. Você tem que ser bom até para aquele que te prejudica. É por isso que o nosso coração precisa de uma manutenção constante do Espírito Santo. Deus precisa trabalhar no nosso coração, para que o nosso coração seja um coração bom, um coração maleável, um coração trabalhado por Deus, trabalhado pelo Espírito Santo, pela sua palavra. Sabe, você não pode ser uma pessoa que carrega ódio, que carrega raiva, que carrega ressentimentos do passado, ainda que você tenha sido abandonado, desamparado, ainda que pessoas tenham feito mal para você. E eu quero dizer para você uma coisa: a justiça de Deus é perfeita. Você não vai ter que fazer nada. Deus vai trabalhar na sua vida.
Deus vai trabalhar no seu futuro, Deus vai trabalhar no seu destino. Essa foi a primeira coisa que Deus viu no coração de Davi. Deus viu um coração bom, Deus viu um coração leal, Deus viu um coração íntegro. Mas sabe também o que fez Davi um vencedor? Ele foi um homem que tudo que ele ia fazer, ele consultava a Deus. Eu ministrei ontem à noite sobre o GPS de Deus. Davi, um guerreiro extraordinário, as pessoas tinham medo quando sabiam que Davi estava no campo de batalha. Só para você ter uma ideia, sabe, da capacidade, da habilidade que repousava sobre esse guerreiro. Gente, você não mensura o guerreiro que Davi era. Você não mensura o guerreiro que Davi era. Davi, ele era um guerreiro temido. Quando Davi entrava no campo de batalha, eu tenho certeza que homens batiam em joelho. Homens batiam em joelho. Homens começavam a gaguejar e gente saía do caminho de Davi. Porque Davi se transformava no campo de batalha. Ele se transformava no campo de batalha. A unção de Deus vinha sobre ele e ele ficava debaixo daquela unção de fúria extraordinária que não tinha guerreiro que ficasse no caminho dele. Tanto que quando Davi andava em obediência com Deus, ele não teve uma batalha perdida. Para você ter uma ideia, um exército inteiro estava atrás dele, da cabeça dele, porque o rei queria matar ele, porque sabia que ele era o escolhido de Deus. O exército não conseguia pegar ele. O exército não conseguia pegar Davi. Olha que tremendo isso. Agora, a Bíblia diz que quando os filisteus souberam que Davi se tornou rei, diz que os filisteus vieram contra ele, porque pensaram que iriam pará-lo. Só que Davi não era impulsivo. Davi, ele fez aqui, eu creio que esse é um dos maiores segredos de uma pessoa que quer ser uma vencedora. Davi consultou a Deus. Senhor, devo ir contra os filisteus? E só quando Deus disse, vai, Davi então foi. Gente, que coisa tremenda. Davi consultava a Deus. Se você quer ter vitória na sua vida, se você quer ser uma pessoa vencedora, rompedora, quer ser alguém de sucesso, quer ser alguém que conquiste, quer ser alguém abençoado, você precisa consultar a Deus para tudo. Senhor, compra essa casa ou não? Senhor, vendo esse negócio ou não? Senhor, faço essa viagem ou não? Senhor, me mudo de cidade ou não? Para toda direção na tua vida, você tem que aprender a consultar a Deus. Você tem que aprender a consultar o Espírito Santo. Escreve aqui nos comentários, eu serei um vencedor, porque irei consultar a Deus para tudo. Amém? Você não vai ser impulsivo, você não vai confiar na sua própria força. Não, você será uma pessoa que vai caminhar na velocidade do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Amém? E terceiro segredo de Davi. Davi era alguém sensível à voz de Deus. Gente de Deus, eu fico assim impressionado. Davi, quando Deus falava com ele, Davi, sabe, ele respeitava a Deus. Quando o profeta Natan veio repreendê-lo sobre o pecado dele com Batseba, sabe, aquele rei não foi orgulhoso. Aquele rei, ele se dobrou totalmente a Deus, porque sabia que era Deus falando. Quem respeita a voz de Deus se torna um sucesso. Pega aí essa palavra, quem respeita a voz de Deus se torna um sucesso. E a minha pergunta para cada pessoa que está aqui nessa live é: tu respeita a voz de Deus? Ô amigão, você respeita a voz de Deus? Senhora, você respeita a voz de Deus? Jovem, você respeita a voz de Deus? Então deixa eu lhe dizer, você será um vencedor? Toda pessoa que respeita a voz de Deus será um vencedor. Será um vencedor? Davi
Era um vencedor porque respeitava a voz de Deus. Deixa eu falar da última receita do bolo. Presta atenção. Davi era um homem de palavra. Quando Davi estava muito velho, a Bíblia diz que o seu filho Adonias queria tomar o poder e queria se intitular rei. Mas Davi tinha prometido o trono para Salomão, filho de Batseba. E a Bíblia diz que Deus trouxe Batseba, trouxe então Natã, e Davi lembrou da promessa que fez. Sabe qual que é o segredo das pessoas de sucesso? Sua palavra vale mais do que contrato. Pessoas de sucesso, sua palavra vale mais do que contrato. Vale mais do que documento assinado. Por isso eu quero dizer a você, toda pessoa de sucesso tem palavra, mantém palavra. É uma pessoa de caráter, é uma pessoa que diz, não, se eu disse, eu posso ficar no prejuízo, mas eu vou cumprir. O segredo do sucesso é ter palavra. A palavra que você deu no altar para tua mulher, a palavra que você deu no altar para o teu marido, a palavra que você deu no altar, olhando nos olhos de alguém, mantenha aquela palavra. Seja fiel àquela palavra, não quebre aquela palavra, em nome de Jesus Cristo. E assim você será uma pessoa de sucesso. Amém? Se essa palavra foi boa para você, me ajuda a compartilhar, manda aí para o máximo de pessoas que você puder, tá? Amém? Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, que haja avanço, que haja alegria, que haja paz, e que cada um dos nossos assuntos sejam cuidados e guardados pelo Senhor. Conduza a nossa vida, Pai, debaixo da Tua graça e debaixo do Teu favor, e nos livra do mal, nos livra da maldade desse mundo, nos livra das contrariedades, nos livra da inveja, nos livra das perseguições. E nós pedimos, Pai, que o Teu favor e a Tua mão estejam conosco. Queremos a Tua presença, Jesus. E profetizamos a vida extraordinária que está em Cristo Jesus, que está na palavra, que está guardada no propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Nos conduza, Senhor. Pegue a nossa mão e nos conduza. Nós queremos ser guiados por Ti. Queremos a Tua sabedoria. Queremos ver com os Teus olhos. Queremos ser guiados, Senhor, em nossas decisões. No nome de Jesus, não queremos errar. Te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, e reconhecemos a nossa dependência do Senhor total e completa. E apresentamos diante de Ti, Senhor, todos os nossos pedidos de oração. Esses pedidos que estão sendo feitos em vários lugares do mundo, por milhares e milhares de pessoas, eu apresento diante de Ti. Em uma só fé, nós profetizamos, Pai, bênçãos sobre a vida espiritual de cada pessoa, sobre a vida familiar, para que a família seja unida, para que não haja brigas, discordâncias, que toda a confusão vá embora. Senhor, também profetizamos bênçãos na vida financeira, oramos por provisões especiais do alto, para que o Senhor libere recursos, libere, Senhor, bênçãos sobre a vida financeira de cada pessoa. Também te pedimos a bênção sobre a vida emocional, sobre a alma dessa pessoa. Leva embora a ansiedade, leva embora a angústia, leva embora a depressão, leva embora as dores da alma. Senhor, cura as dores do coração. Oramos também por relacionamentos saudáveis, boas amizades, que o Senhor nos apresente seus amigos. E eu apresento também diante de Ti a saúde, Pai, de cada pessoa que está nessa oração junto conosco. Toda enfermidade física, emocional, renda-se a Jesus Cristo. E oramos também por justiça de Deus e livramento em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Estamos juntos aqui
no propósito da oração da vida extraordinária. O Senhor me deu a direção de fazer essa planilha. É uma planilha com 7 áreas da vida. Você vai escrever aqui nos comentários os seus pedidos de oração e aqui embaixo você vai marcar cada dia. Hoje nós estamos no 3º dia desse propósito, são 21 dias que estamos de oração e jejum. Você pode entrar nesse propósito, você pode baixar essa planilha lá no meu site, é gratuito, www.vinicius17.com.br. Se não conseguir baixar a planilha, pega uma folha em branco, anota essas 7 áreas aqui, e faz aí a sua planilha, mas não deixa de orar. São 21 dias que nós estamos em oração. E um detalhe, estamos firmes, amém? Não vamos quebrar esse propósito. Talvez você nunca fez um propósito até o fim. Mas isso é disciplina, você vai conseguir, em nome de Jesus, amém? Nós temos que aprender a começar um propósito e terminar. Fique firme no propósito, em nome de Jesus Cristo. Eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração, uma palavra profética. Antes disso, quero te pedir, deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza, o teu like, para que o YouTube mande para mais pessoas. E também quero pedir que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas. Quantos pedidos você está fazendo a Deus? 5, 10, 20? Quantos pedidos você está fazendo? Compartilhe pelo número de pedidos. Porque nós estamos pedindo coisas a Deus. Estamos apresentando nossa vida a Deus. Mas será que nós não podemos também compartilhar a palavra com alguém? Porque estamos pedindo algo para Deus e não queremos fazer nada para Ele. Eu gostaria muito que você compartilhasse com as pessoas próximas de você. Abençoe alguém próximo de você. Precisa dessa oração, precisa dessa palavra. Deus me deu uma palavra. Como atravessar um tempo de transição. É uma palavra forte. Como atravessar um tempo de transição. As pessoas olham para a vida da gente e elas esperam que a gente esteja parado, travado e que fique ali naquele lugarzinho exatamente onde você está a vida toda. Mas Deus é um Deus de movimentos. Eu já fiz vários movimentos na minha vida, dirigido por Deus. E estou aberto a todo movimento que Deus Ele tem para a minha vida no futuro. Então eu não me apego. Não me apego nem ao que eu construí, nem ao que eu tenho feito. Eu me apego a uma coisa, aos planos e propósitos que Deus tem para a minha vida. E nós devemos estar assim, exatamente assim, apegados ao plano e ao propósito que Deus tem destinado para a nossa vida. E tem um texto que eu estava meditando, que é 1 Crônicas, capítulo 14, verso 2. Olha o que está escrito. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino tinha sido muito exaltado por amor do seu povo, Israel. Entendeu Davi que estava confirmado como rei. Mas espera aí. E quando ele foi ungido lá por Samuel, rei, será que ele ficou todos esses anos batalhando, porque depois ele teve a batalha contra Golias, depois outras batalhas, batalha contra o próprio rei Saul? Mas só agora que ele estava no trono que ele se deu conta. Puxa, foi Deus que fez isso na minha vida. Foi Deus que me estabeleceu como rei nesse lugar. É maravilhosa essa passagem. Talvez você leu muitas vezes e não se deu conta do que está escrito aqui. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel. Às vezes Deus nos coloca num lugar e a gente não entende a transição que aconteceu, ou que está acontecendo, ou que vai acontecer. Muitos estão perdidos e não sabem atravessar a transição. E daí eles permitem com que crises entrem dentro da sua alma. Porque é isso que acontece, quando você não entende a transição que Deus está trazendo na tua vida, entra dúvida, entra ansiedade, entra desconforto, entra tantas coisas dentro do seu coração. Por quê? Porque você não está entendendo a transição. Você não está entendendo o que Deus está querendo fazer, o que Deus está querendo falar com você. A nossa vida, quando estamos sendo dirigidos por Deus, muitas vezes ela vai, sofrer alterações.
Deus vai mandar você para cá e depois vai mandar você para lá. Deus vai mandar você fazer uma coisa, depois vai dizer, larga isso agora e faz isso aqui. Porque o nosso Deus é dinâmico. Ele está sempre movimentando coisas novas, trazendo novas experiências, abrindo caminhos, abrindo portas para a nossa vida. E nós devemos ter fé e devemos ter confiança no que Deus está fazendo. E existem algumas coisas que você tem que entender sobre transições. Primeiro, permaneça no ambiente onde a presença do Senhor está. Jamais saia de um lugar de favor. Agora, se você sentiu que Deus está querendo lhe movimentar, vá com a presença. Vá, se movimente para onde Deus está lhe direcionando. É como eu digo, sabe, nós não podemos estar apegados a um lugar. Não podemos estar apegados a uma geografia. Nós devemos estar apegados a um propósito. Ao que a presença de Deus está movimentando e está fazendo na nossa vida. A transição, ela não acontece quando algo muda por fora, mas quando algo desloca por dentro. A transição, eu vou repetir, porque eu acho que você não entendeu. Inclusive, convido você a escutar a palavra que eu ministrei às 9 da manhã, tá? Você vai entender mais sobre isso. A transição não acontece quando algo muda no lado de fora. Não é pelas circunstâncias, pelas notícias, pelo governo, pelas mudanças que está acontecendo, não. A transição não acontece por essas mudanças aí. A transição acontece quando algo desloca aqui por dentro. É aqui. É aqui dentro. É quando algo desloca aqui dentro. É quando Deus está dizendo, ei, sai desse projeto e entra nesse outro aqui. A segunda coisa, para você atravessar uma transição, não lute contra o processo que o Senhor está colocando no seu caminho. Você está sendo moldado para sustentar o que virá. Você está sendo moldado para sustentar o que virá. Então guarde isso aí no seu coração. O que virá? O que Deus tem para mim? É sobre isso. Então Deus está criando uma estrutura para que você possa suportar o que Ele tem reservado para a sua vida. E a terceira coisa, movimente-se pela fé. Portas proféticas só se abrem quando você está em obediência, quando você dá o passo. Não é quando você visualiza a terra, é quando você coloca seu pezinho lá dentro. Então, portas proféticas só se abrem pela obediência, à direção de Deus, ao que o Espírito Santo está fazendo de novo na sua vida. Você não entende o porquê de alguns chamados, o porquê de algumas mudanças, mas Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está movimentando aí na tua vida. Então, pega essa palavra, uma palavra profética, uma palavra de Deus para a tua vida. Amém? Eu quero declarar agora o Salmo 91. Volto a pedir para você compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. E hoje não tivemos a nossa mesa de conselhos dentro da academia, mas amanhã, às 9h45 da manhã, eu vou entrar ao vivo na academia aqui no Global para dar conselhos para você, para lhe ajudar nas dificuldades que você tem, tirar as tuas dúvidas, certo? É um tempo que eu tenho com todos os meus alunos da Academia Kindle. Eu convido você a se tornar nosso aluno, o link está aqui na descrição do vídeo. Você é nosso convidado, certo? Hoje à noite estarei ministrando em Ribeirão Preto e hoje à noite mesmo já retorno para São Paulo em nome de Jesus, certo? E também quero falar dos nossos livros. Esse aqui é o Café com Jesus 1, esse aqui é o Café com Jesus 2, vai abençoar a tua vida tremendamente. Os dois juntos têm mais de 700 orações, né? Então vai enriquecer a tua vida, tem direções aqui, enfim, é uma bênção. E eu convido você a adquirir através do nosso site www.vinicius17.com.br. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. E você que está aqui pela primeira vez nessa oração, inscreva-se aqui no canal. Vamos caminhar juntos, certo? Você só vai ser abençoado. Eu quero ser uma bênção na tua vida. E aqueles que estão conosco nesse propósito, compartilhe essa oração. Não esqueça disso. Tem muita gente aí próxima de você que precisa dessa palavra. E você que está aqui pela primeira vez, você pergunta assim, posso entrar no propósito agora? Pode. Entra pela fé. Entra pela fé. Amém? Entra pela fé. Entra pela fé, entra, sabe, sem quebrar o propósito. Entra com confiança em Deus, que Deus vai te honrar em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Pega aí os teus pedidos de oração. Você que ainda não baixou a sua planilha, baixa lá no meu site. E se não conseguir baixar, pega uma folha em branco, como eu disse, e ajeita aí as 7 áreas e faça seus pedidos de oração. Eu tenho pedido para todas essas áreas aqui, todas, né? Espero que você também. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção agora sobre o pedido de oração de cada um dos teus filhos e filhas. Apresentamos a Ti nossas petições, pedimos, ó Deus, a Tua resposta, pedimos o Teu milagre, pedimos o Teu livramento, pedimos a Tua intervenção, pedimos as Tuas bênçãos. Meu Deus, toca com Teu poder em cada pedido, derrama da Tua graça e derrama do Teu favor. Oramos e pedimos, Senhor, guia nossos passos, guia todas as coisas em nossa vida, para que a Tua perfeita vontade se cumpra em nós. E te pedimos, enche-nos da Tua presença. Sim, ó Deus, que cada lar receba da presença gloriosa de Deus, que a glória de Deus entre nesse quarto, que a glória de Deus entre agora nessa casa, que a glória de Deus entre dentro desse carro. Toque-os com o Teu poder, Jesus. Toque-os com a Tua graça e toque-os com o Teu favor. E profetizamos, Pai, bênçãos na vida espiritual, bênçãos na vida familiar, bênçãos na vida financeira, bênçãos na vida emocional, bênçãos nos relacionamentos, bênçãos na saúde e bênção na justiça e no livramento do Senhor em nossa vida. Senhor, oramos agora para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. No poderoso nome de Jesus Cristo, que a cura, por meio de Jesus Cristo, toque no teu corpo físico. Senhor, leva embora a infecção, leva embora o nódulo, leva embora o câncer, leva embora as alergias. Em nome de Jesus, Pai, declaramos paz sobre essa vida, alegria do Espírito Santo. E aquele que está caído, aquele que está enfraquecido, que receba uma força sobrenatural do Senhor. Meu Deus, que a unção fortalecedora do Espírito de Deus, a unção fortalecedora do Espírito de Deus, toque nessa pessoa. Toque com o teu poder. Toque com o teu poder. E que toda a opressão espiritual, todo o combate espiritual que essa pessoa tem enfrentado, na mente, na alma, nós damos uma ordem: mal, sai em nome de Jesus. E invocamos o nome de Jesus Cristo. Diga comigo: Jesus, vem sobre mim. Invoque a presença de Jesus. Chame pelo nome de Jesus Cristo. E que Deus te abençoe. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe essa oração. Amanhã, 6 da manhã, estarei aqui junto com todos vocês, se assim Deus permitir. Até mais e que Deus os guarde.